Beleza, galera do oitavo ano, tudo bem? Professor Vicente, professor de História de vocês. Hoje eu vou passar para vocês mais uma aula a respeito do conteúdo que foi trabalhado lá no aplicativo do Centro de Mídias, na cidade de São Paulo, tá? O professor Vicente vai passar mais algumas informações para vocês, passar mais alguns assuntos, e aí nós vamos depois enviar as atividades para vocês fazerem. Então eu espero que esse vídeo ajude vocês a entenderem melhor toda essa situação que nós estamos vivendo, tá certo? O nosso assunto da aula de hoje é a chegada da família real ao Brasil no ano de 1808, no século XIX, né? Lá no CMSP, eu tive acompanhando as aulas essa semana e nós estamos chegando a essa parte, né? Nós estamos trabalhando a questão dos povos americanos, né? Nós estamos trabalhando a questão da conquista da América, da descoberta da América e da dominação dos povos portugueses, espanhóis e ingleses no continente americano. Então chegou a hora de falar sobre o Brasil, né? Sobre a ocupação portuguesa aqui no Brasil. E um dos pontos mais importantes da história do Brasil foi a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Hoje eu vou trabalhar com vocês quais foram os motivos que fizeram um rei sair do seu reino e vir para uma colônia. Ou seja, o rei saiu do seu palácio, da sua casa principal, do seu país e veio para o quintal, né, para uma casa menor, para uma casa mais simples, para uma casa distante. E o que fez com que esse rei saísse lá de Portugal e viesse parar do outro lado do Atlântico, né, atravessando um oceano até chegar ao Brasil? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Para começar a nossa aula de hoje, eu trouxe para vocês aí um mapa político da Europa. Aí é o continente europeu. Eu vou passar um pouquinho para o slide seguinte, só para vocês terem uma ideia. A Europa é essa parte verdinha aqui, ó. Nós estamos vendo aqui a Europa, né, que é um continente. Do lado da Ásia, perto da África, os três formavam o Velho Mundo, né? Aqui nós temos o Novíssimo Mundo, que é a Oceania, onde fica a Austrália, que é a maior parcela de terra aí da Oceania, e aqui nós temos um novo mundo, que é o nosso continente, a América do Norte, a América Central e a América do Sul, que juntas formam a América. O Brasil está bem aqui nessa questão. Então, Dom João saiu daqui, ó, desse puxadinho da Europa, chamado Península Ibérica, atravessou o Oceano Atlântico até parar primeiro aqui em Salvador, aí na Bahia, né, no norte do Brasil, e depois vir até o Rio de Janeiro, aqui no Sudeste. Tá? Então nós vamos falar por que isso aconteceu. Para a gente poder explicar isso, nós vamos voltar no slide anterior e eu vou explicar para vocês o seguinte. Tem aí três países importantes que nós precisamos muito prestar atenção para poder entender a vinda da família real para o Brasil. O primeiro, é claro, é Portugal, aqui, ó, essa parte verdinha aqui, que é o nosso colonizador. Foi daqui que saíram os primeiros europeus que vieram para o Brasil para nos colonizar, né? Para transformar essa terra em colônia. O que é colônia? Colônia é um pedaço de terra que pertence a uma grande metrópole. O que é metrópole? Metrópole seria um grande país, ou então um país desenvolvido, uma região desenvolvida, rica, né, que dominaria essa região mais simples que é a colônia. Então, Portugal está aqui nessa parte verde, é um que nos interessa. O segundo personagem da nossa história de hoje é a França, né, que é esse país que está logo aqui do lado da península. Península é um pedaço de terra grudado com o continente em um dos lados, né? É o caso da Península Ibérica. E aqui do lado da península nós estamos vendo a França, né? A França é um país muito famoso, né? Não só por causa da Torre Eiffel, nem só por causa da culinária, mas ela foi muito famosa durante a história, né, moderna e também durante a história antiga. Vamos observar aqui o Reino Unido, que é o nosso terceiro personagem de hoje. O Reino Unido é essa parte aqui esverdeadinha, que nós chamamos de Reino Unido porque é a Inglaterra, a Escócia e o País de Gales. Os três estão sob uma mesma coroa até hoje. É a monarquia, né, o governo de um rei ou de uma rainha, que dura mais tempo, há mais de 1000 anos. É a rainha da Inglaterra, vocês conhecem a rainha Elizabeth. A gente chama de Reino Unido porque são três países juntos em um reino. Nesse caso aqui nós vamos tratar esse território como Inglaterra,
que é o país principal dessa união aí. Vocês podem perceber que a Inglaterra é uma ilha, né? Ela está cercada de água por todos os lados. Aqui parece que ela está grudadinha, mas ela não está. Tá? Então, tenham em mente bem esses três personagens aí, que são os personagens da nossa história de hoje. Então, nós vamos passar para o próximo slide. O que estava acontecendo na Europa nessa época? Né? A França, que era governada por reis, tinha sido dominada por um general. Esse general, que vinha do povo, que veio de uma revolução chamada Revolução Francesa, de 1789, no século XVIII, ele fez uma revolução, né, junto com os revolucionários franceses, e depois, mais para frente, ele acabou assumindo o governo da França. Esse general é um dos homens mais famosos da história da humanidade. Foi um dos grandes conquistadores, estrategista. O que é um estrategista? Um cara que tem muitas técnicas de batalha para poder vencer essas batalhas. Ele era um general do exército francês chamado General Napoleão Bonaparte. E nessa época, então, Napoleão ele criou uma coisa chamada expansão napoleônica. O que é isso? Ele saiu do território da França com seu exército, montou um exército muito bem equipado e com as suas técnicas de batalha muito importantes, que ele conseguia vitória na maioria delas, ele saiu a conquistar os territórios ao seu redor. O Napoleão conquistou quase toda a Europa. E uma das conquistas de Napoleão, uma das invasões, porque ele invadia com seu exército, conquistava, dominava e colocava um parente seu no governo, foi a Península Ibérica. Primeiro ele conquistou a Espanha, colocou lá na Espanha o seu irmão Luís Bonaparte. E aí ele partiu em direção a Portugal. Mas antes de invadir Portugal, ele tentou negociar com o rei de Portugal para que o rei de Portugal pudesse se render às forças de Napoleão. E nessa época, nós não tratamos de um rei em Portugal, e sim de Dona Maria I, que era a rainha portuguesa da época. Dona Maria I tinha um sério probleminha de cabeça, ela não regulava muito bem. E quem tomava conta, na verdade, era o príncipe regente, chamado D. João. D. João tentou negociar com Napoleão. Portugal era muito pequeno, a sua frota era muito pequena, a frota francesa também era muito poderosa, o exército de Portugal era pequeno, então eles cairiam facilmente nas mãos do inimigo francês, Napoleão. E o Dom João criou toda uma política de jogo de cintura, que a gente chama hoje. É aquele jeitinho que ele tinha de tentar tapear o Napoleão, enrolando o Napoleão, dizendo para o Napoleão que ele ia se entregar, dizendo para o Napoleão que ele ia fazer o que ele queria, dizendo para o Napoleão isso, dizendo para o Napoleão aquilo. Nessa situação, nós vamos ter um outro cenário, que é aqui com a Inglaterra. A Inglaterra, como era uma ilha, ficou mais difícil de ser conquistada, porque ela tinha um exército muito bom e uma marinha também muito boa. Vários navios que a protegiam o seu território. Napoleão tentou várias vezes conquistar a Inglaterra sem sucesso, ele nunca conseguiu. Então foi esse território que Napoleão não conseguiu conquistar. Depois Napoleão vai tentar invadir aqui essa parte amarela, que é a Rússia, que está na Ásia, uma parte na Europa, uma parte na Ásia, mas não vai conseguir, mas isso vai ser mais lá na frente. Nesse momento ele tenta invadir a Inglaterra, mas não consegue, não tem sucesso para invadir a Inglaterra. Então ele decreta um bloqueio. O que é um bloqueio? Ele fecha, cria um muro imaginário entre a Europa toda e a Inglaterra. Qual que era a intenção dele ao fazer esse bloqueio? A intenção dele era matar a Inglaterra de fome, matar a Inglaterra com falta de recursos, fazer com que o governo da Inglaterra, com que o rei da Inglaterra, que ele abrisse as pernas e falasse para Napoleão que ele se rendia. Mas a Inglaterra resistia. E Portugal tinha uma grande amizade, o rei português, o príncipe português, tinha muita amizade com a Inglaterra. Eles eram parceiros comerciais, compravam e vendiam coisas entre si. Então Portugal, na figura do príncipe Dom João, porque a Dona Maria era meio piradinha, Portugal tentou ficar entre a França e a Inglaterra, e ficar neutro,
Mas essa situação não deu muito certo, porque o general Bonaparte, que vocês estão vendo aqui nessa figura, sobre o cavalo, o general Bonaparte usava o chapéu de lado, assim, né? É esse que está no cavalo. Ele começou a pressionar Dom João para que Dom João tomasse um lado, ou ele ficaria a favor da França, a favor de Napoleão, ou ele iria para o lado da Inglaterra e se tornaria inimigo de Napoleão. Mas Dom João, apesar de todas as coisas que dizem dele durante a história, diziam que ele era covarde, diziam que ele era meio bobo, diziam que ele era medroso, mas Dom João era muito esperto. Ele ficou nessa enrolação para não ter que entrar em guerra, nem com a Inglaterra, nem com a França. Ele conseguiu enrolar o máximo de tempo que ele pôde, mas não foi muito tempo, né? O general Bonaparte, que vocês estão vendo aí, esse é o imperador francês Napoleão Bonaparte, né? Como a França tinha passado por uma revolução e o rei tinha perdido a cabeça na guilhotina, né? Naquela máquina de cortar cabeças, o Napoleão não pôde mais ser chamado de rei, então ele acabou se autodeterminando, ele mesmo se chamou de imperador. O imperador Bonaparte começou a pressionar Dom João VI para que ele tomasse uma decisão, né? Imagine um homem como esse, né? Um imperador, um general, um grande exército, pressionando o Dom João para que ele resolvesse. Então, Dom João teve muita coragem também ao enrolar esse grande imperador. Embaixo aí vocês vão ver a Inglaterra, essa é a ilha da Inglaterra, né? A Inglaterra era uma outra potência, muito forte economicamente, muito forte de maneira militar, né? Tinha uma marinha e um exército muito bom, também pressionando Dom João para que ficasse do lado deles contra Napoleão. E eles tentassem então vencer Napoleão. Esse aí é o rei Jorge III, né? E do lado aí vocês estão vendo a poderosa Marinha Britânica. Essa cena aí do lado do rei Jorge foi a cena final de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte vai ser derrotado, mas nós vamos falar nisso mais lá para frente. Mas a Marinha Britânica era muito poderosa, muito superior, né? E ela acaba vencendo, mas não agora. Nesse momento ainda não tem essa batalha e Napoleão ainda vem avançando em direção a Portugal, né? O rei Jorge está aí nessa imagem. Aqui nós temos o rei português Dom João VI. Dom João VI era o rei de Portugal depois da morte da mãe dele. A morte da mãe dele vai acontecer mais para frente. Nesse momento que nós estamos falando, ele era o príncipe regente. Era ele quem tomava conta do governo, porque a mãe dele não estava bem de saúde, né? Aí está o Dom João, né? Dom João VI. E, por fim, o que aconteceu? De tanta pressão que aconteceu, Dom João teve que tomar uma decisão, porque Napoleão estava marchando com seu exército em direção a Portugal, e aí o que aconteceu? Dom João tinha que fugir. De alguma forma ele tinha que sair lá de Portugal, senão ele seria preso, né? O seu exército seria desmanchado, sua família seria presa, e ele sofreria com isso. Então a ideia foi tirar a corte portuguesa. O que é a corte? Todas as famílias, todos os funcionários, tudo que ficava em volta do príncipe regente, que era o Dom João, todas essas pessoas seriam tiradas de Portugal sob a proteção da Inglaterra. Aí vocês estão vendo uma imagem, que é a imagem da retirada da família real, né? Dos lados aí vocês estão vendo soldados britânicos, soldados ingleses, né? Britânicos e ingleses é a mesma coisa. Estão vendo eles saindo, sendo escoltados pelos soldados em direção aos portos. Por quê? 15 mil pessoas saíram em navios de Portugal, né, carregando tudo que podiam, né, de livros, roupas, objetos pessoais, ouro, prata, joias, obras de arte. 15 mil pessoas entraram em navios à vela, né, às pressas, e fugiram, saíram de Portugal, fugindo da invasão de Napoleão Bonaparte, que vinha no outro sentido, chegando para invadir. Essa viagem foi uma viagem muito penosa, durou meses. Os portugueses, naquela época, para atravessar o Atlântico, aí, tinham muito poucos recursos de higiene, de alimentação, a comida estragava, a higiene era muito difícil, havia muito piolho, cólera, né, doenças de todos os tipos por causa da falta de higiene, mas mesmo assim a família real subiu nos navios e foi em direção
a colônia portuguesa. Como eu já falei para vocês, eu vou voltar lá no mapa. Eles saíram daqui da Europa, atravessaram o Oceano Atlântico até chegar ao Brasil, né? Quando eles chegaram aqui no Brasil, eles foram recebidos com muita festa, né? Porque o povo brasileiro nunca tinha visto a realeza. Nunca antes um rei tinha saído do seu país e ido morar em uma colônia, né? Na época que Dom João chegou aqui no Brasil, e esse é o assunto principal da nossa história, eu dei todas essas voltas para chegar aqui, para contar para vocês, ele chegou primeiro em Salvador, na Bahia, né, que viria a ser o estado da Bahia mais tarde, deu uma passadinha por lá. Quando eles desceram, eles estavam sujos, com piolhos. A imperatriz Carlota Joaquina tinha rapado a cabeça e colocado alguns panos no lugar, porque os piolhos tinham proliferado durante a viagem. Eles estavam cansados, estavam sujos, né? Eles vieram de uma viagem muito sacrificante. E eles passaram um pouco em Salvador, depois eles tomaram o mar na direção sul para chegar até a cidade do Rio de Janeiro. Hoje, se eu dissesse para vocês que eles foram para o Rio de Janeiro, tudo bem, uma cidade bonita, é conhecida como uma cidade maravilhosa, cheia de hotéis, cheia de pontos turísticos, cheia de recursos, iluminada, com água, água limpa, né, com acomodações para todo mundo. Mas naquela época, o Rio de Janeiro era um arraiá. O que é um arraiá? Uma cidade muito, muito precária. Não tinha calçamento, não tinha água canalizada, não tinha luz, não tinha casas suficientes. Então, era como se uma cidade pequena, como Vargem Grande do Sul, por exemplo, recebesse a população de Campinas. Então, fosse muito mais gente que tivesse chegado. E aí, quais foram os principais problemas? Primeiro problema, acomodar todo mundo. Não tinha lugar para esse povo dormir, para ficar. Então, não tinha casas suficientes. As casas que tinham eram das pessoas que moravam na cidade, não eram muitas, né? E aí houve um trabalho muito grande por conta disso, porque tinha que acomodar os 15 mil membros da corte portuguesa. E aí o que aconteceu? Acabaram-se por colocar na rua muitas pessoas, tirar as pessoas das suas casas e dar essas casas para a família real e para os funcionários, para a corte portuguesa. Isso causou muita revolta no Brasil, né? Então, a chegada de Dom João não foi muito fácil, né? Não foi fácil porque ele também não planejou sair de Portugal. Ele veio às pressas, chegou aqui e não teve outro recurso a não ser esse. E Dom João, quando chegou aqui, ao se estabelecer e ficar, muitos filmes tentam fazer a imagem de Dom João todo ao contrário, mas Dom João fez muitas coisas boas para o Brasil. Se nós temos muitas coisas boas hoje, nós devemos a ele, porque quando ele veio para cá, ele se apaixonou por essa terra. E ele confessou a muitas pessoas que ele gostaria de ter ficado aqui, mas ele não ficou, né? Mas enquanto ele esteve aqui, ele criou várias coisas importantes, entre elas, né, olha aí as realizações do rei Dom João VI. A abertura dos portos às nações amigas. Quando ele pisou aqui, ele veio escoltado pela Inglaterra, protegido pela Inglaterra. Quando ele chegou aqui, ele abriu as portas do Brasil com os recursos que o Brasil tinha, com as matérias-primas que o Brasil tinha e com o povo que o Brasil tinha, agora com mais 15 mil pessoas, para que comprasse e comercializasse com a Inglaterra, que era a única nação amiga nesse momento, né? Isso também fez um acordo comercial que acabou ajudando o Brasil a se industrializar, né? Depois ele fez a montagem de um aparelho burocrático. O que é isso? Ele criou empregos para todas essas pessoas que ele trouxe junto, né? Então essas pessoas tinham que ter um salário, tinham que ter um emprego, tinham que ter uma casa, tinham que ter um jeito de viver, e ele criou emprego para acomodar essas 15 mil pessoas. A criação do Paço Imperial, né? Ele criou uma série de lugares onde se tinha que criar leis, regras, né? Estabelecer aí as instituições, né? Como a justiça, como a cadeia, como a polícia, para que o Rio de Janeiro e o Brasil começassem a se desenvolver. A fundação do Banco do Brasil, esse Banco do Brasil que nós temos aí na praça ali, né? Esse Banco do Brasil foi fundado em 1808 por Dom João VI, né? E ele fundou o Banco do Brasil e esse Banco do Brasil existe até hoje. É um banco
público, é um banco do povo brasileiro, fundado por Dom João. Criou o Jardim Botânico também. O Jardim Botânico é um jardim lindo, muito bonito lá no Rio de Janeiro. Não sei se vocês já viram aqueles coqueiros, parece um coqueiro comprido, muito grande, mas na verdade é uma palmeira que foi Dom João quem trouxe, chama-se palmeira imperial, né? Ela foi trazida por ele, e ele trouxe várias espécies, ele embelezou e trouxe para o Brasil muita coisa que o Brasil não tinha na questão da flora, né, da botânica. Ele criou a Biblioteca Real no Rio de Janeiro também, um acervo com livros formidáveis. A biblioteca existe até hoje, tem um acervo. O que é um acervo? É a quantidade de livros que a biblioteca tem, a variedade, né, que tem até hoje, muito importante. Criou a Academia de Belas Artes para estimular as artes, a pintura, né, os teatros, e toda essa parte artística. A Faculdade de Medicina, por incrível que pareça, não existia Faculdade de Medicina aqui ainda, e ele criou, né, para formar os médicos, para atender a população. E ele criou também, fez também a vinda da missão cultural francesa, né, que são artistas, pintores, escultores de todos os tipos, para virem ao Brasil ensinar a arte e cultura. Então, Dom João criou bastante coisa importante para o Brasil. Dom João não ficou aqui por muito tempo, né? Dom João acabou tendo que voltar para Portugal, porque, como eu falei para vocês, lá em 1815, Napoleão Bonaparte foi derrotado e Portugal foi devolvido aos portugueses. O povo português queria o seu rei de volta. Dom João não queria ir embora, né? A mulher dele, a Carlota Joaquina, que era uma pessoa muito difícil, né, a rainha, né, Carlota Joaquina, ela não queria ficar aqui no Brasil, ela queria voltar para a Europa. Mas Dom João não, Dom João gostava do Brasil, Dom João se apaixonou pelo Brasil. Se fosse por escolha dele, ele não teria ido embora, mas ele foi. Ele foi-se embora, né, e deixou aqui o seu filho, né, o seu filho mais velho, Pedro. Né? Pedro é esse que está aí na imagem. Em 1821, a família real volta para Portugal. Ela vai embora e deixa aqui outro príncipe, o príncipe regente Dom Pedro, né? Que mais tarde vai proclamar a independência lá com a espada no dia 7 de setembro de 1822, né? Um ano depois, 1822, Dom Pedro proclama a independência do Brasil e torna-se o imperador do Brasil, Dom Pedro I. Mas esse é um assunto para uma outra história, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Então, até a próxima aula. Não se esqueçam, façam as tarefas e entreguem tudo a tempo, tá? Fico esperando vocês. Um abraço, tudo de bom.